Pessoal, beleza? Aproveitando um tempinho aqui para fazer uma live rapidinha. Vamos falar hoje sobre contratação direta, tá? Dispensa e inexigibilidade. Na verdade, sendo mais específico, sobre a necessidade de realizar o planejamento das contratações diretas, ok? Vou aproveitar que eu estou de férias, estou voltando aos pouquinhos das férias, dando uma relaxada devagarinho. Opa, integrar licitações, seja bem-vindo ou bem-vinda. E essa live vai ficar gravada, é uma live, digamos, rápida, assim, a gente vai falar em torno, sei lá, 10, 15 minutos. E vou deixar salvo aqui no feed, tá? E se puder interagir também, eu agradeço. Então a live de hoje é para falar sobre contratações diretas. No caso, bom, inicialmente a gente tem que entender o que são as contratações diretas, que elas são a exceção ao dever de licitar, né? Então a Constituição Federal, ela diz que é obrigação do órgão público, né, do gestor público, licitar qualquer tipo de compra, alienação, contratação dentro da administração pública, né? Lá no artigo 37, acho que é o inciso 21, existe essa obrigatoriedade. E nesse mesmo inciso ele diz também que ressalvado em casos, vai haver a ressalva em legislação específica, que no caso é a lei de licitações, que traz as exceções ao dever de licitar. Então, quando a gente faz a dispensa ou a inexigibilidade, é justamente isso. A gente está procedendo uma exceção ao dever de licitar. E aí a gente vai se encaixar nas possibilidades que o legislador vai permitir. Então, na Lei 866, ele trazia essas duas possibilidades, né, da dispensa e a inexigibilidade. E na nova Lei de Licitações, ele trouxe essa mesma lógica. Obviamente porque não tinha como fugir muito do que o legislador original, o constituinte, disse que era para ser feito, né? A Assembleia que elaborou a Constituição. Então a pergunta que fica que às vezes eu recebo muitas vezes no direct, ou o pessoal comenta, enfim, conversa comigo. É obrigatório a realizar o planejamento de uma contratação direta? Sim, é obrigatório. Isso começou a ser obrigatório principalmente... Opa, bom dia, JS Licitações, sejam bem-vindos. No caso, é obrigatório sim. A partir da IN número 5 de 2017, ela tem um inciso, deixa eu ver aqui, o artigo especialmente no que couber, vamos ver aqui, peraí. Pronto, no caso, o parágrafo 1º do artigo 20 dessa IN, ele diz que as situações que ensejam a dispensa ou inexigibilidade de licitação exigem o cumprimento das etapas de planejamento da contratação no que couber. Então, a partir da IN número 517, fica obrigatório esse planejamento da contratação direta também. E com a nova Lei de Licitações, isso foi acolhido também, na nova Lei de Licitações, lá no artigo 72, né? Da nova lei, que ele fala sobre o processo de contratação direta, e ele explica que compreende os casos de inexigibilidade e dispensa de licitação, deve ser instruído com os seguintes documentos. Então ele traz que você vai instruir com o documento de formalização da demanda, DFD, ou às vezes a gente chama também oficialização da demanda, como DOD, tanto faz, é um documento ali inicial. E ela coloca que, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de risco e termo de referência. Então, eu quero que vocês entendam que, mesmo sendo um processo de contratação direta, você ainda assim vai ter que fazer o planejamento se baseando no que couber. Então, você vai ter que ter a mesma lógica para o processo de contratação direta. Você vai ter que se utilizar da mesma lógica no processo de contratação direta, da mesma lógica que você usa no processo comum de planejamento, de pregão ou de concorrência, sei lá, de uma modalidade maior, certo? O que é que você pode fazer para que isso não fique tão burocrático para o seu órgão? Você pode criar modelos específicos. Então, você pode, digamos assim, ser mais enxuto nos documentos que você vai utilizar para fazer o planejamento. Então, você pode criar um modelo ali de DFD mais simples, mais simplificado do que... Até porque a contratação direta, geralmente, ela é menor ou mais simplificada do que uma contratação maior, né? Então ela vai ter menos requisitos ali. Então você pode criar um DFD mais simples, mais simplificado, que tenha menos
exigências, né? E a mesma coisa com o estudo técnico preliminar. Você pode colocar um estudo técnico preliminar que deixe de cobrar alguns institutos ali, algumas questões que são cobradas para um processo maior, como se fosse um processo de pregão ou uma outra modalidade, tá? O mapa de risco também, você pode criar... O mapa de risco talvez tenha um modelo que se mantenha, na verdade, não muda muito, você vai colocar ali os riscos, enumerar os riscos, são diferentes porque a contratação direta tem riscos diferentes, isso aí você vai ter que sentar com a sua equipe de planejamento e analisar os riscos. Eu meio que já tenho um modelo para utilizar isso aí. E o termo de referência você pode ser utilizado um termo de referência simplificado. É um termo de referência mais simples porque a contratação vai ser mais simples, né? Então, eu levantei essa live para a gente discutir isso, para aclarar essa situação para vocês, deixar claro que para as contratações diretas também é necessário a realização do planejamento. Então você vai ter que seguir o rito comum, pelo menos, de DFD, documento de formalização da demanda, estudo técnico preliminar, mapa de risco e termo de referência, conforme recomenda aqui o artigo 72. Então, mesmo que você adote qualquer uma das lógicas atuais que você pode adotar, se baseando na 8666, você vai ter o suporte da Instrução Normativa número 517, né? Que ela vai dizer ali as fases da contratação, né? Planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual. E as etapas do planejamento, tá? Que é a elaboração do FD, estudo técnico, mapa de risco e termo de referência. E se você se basear na nova lei de licitações, você vai ter que ficar atento, tá? ao artigo 72, que ele diz que para a contratação direta também vão ser exigidos esses documentos. Ele coloca que se for o caso, né? Mas de toda forma, esses documentos serão exigidos também para a contratação direta. Tanto na lógica antiga como na lógica nova. Bom, eu espero que tenha ficado claro isso aí para vocês. Estou aqui à disposição para tirar dúvidas. A recomendação é você estar ciente disso aí, saber que tem que fazer o planejamento também, senão você pode ser penalizado futuramente, né? Você aí como, sei lá, diretor de licitações, ou até mesmo como servidor, você tem que cientificar aí seu superior que esse tipo de conduta, de comportamento é obrigatório de ser adotado na administração pública e ele não pode deixar de ser adotado. Você vai ter que fazer o planejamento minimamente da sua contratação direta também. Então, naqueles processos mais simples de dispensa e de inexigibilidade, você também vai ter que se utilizar dos documentos, né, dos instrumentos de planejamento, tá? Então, é isso. Eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida com relação a isso, para a gente criar talvez um modelo juntos. No órgão que eu trabalho são utilizados modelos diferentes, tanto para o planejamento maior, né, de pregão, como para a contratação direta. Então, são dois modelos diferentes, um mais robusto e com mais exigências, e outro mais simplificado, mais tranquilo. Olá, bom dia, Luana. Seja bem-vinda, Luana. Integrar licitações, tem uma pergunta aqui. E quando for emergencial? Também integrar. Para qualquer tipo de dispensa. Todas aquelas dispensas elencadas no artigo 24, elas têm que ter o planejamento também, entendeu? Então, no caso da dispensa do artigo 24, quando for aquisição, você pode usar de uma forma mais simplificada e só fazer um termo de referência. É o básico que você vai fazer, tá? No caso, se você estiver usando a lógica da 8666, certo? Excelente pergunta. Se for aquisição, se for um serviço, você obrigatoriamente vai ter que fazer todas as fases. Formalização da demanda, estudo técnico, mapa de risco e termo de referência. Por quê? Porque lá na Instrução Normativa número 517, ela trata de serviços. Então, ela não dispensa a elaboração desses instrumentos de planejamento para serviço. É dispensável o estudo técnico e o mapa de risco para
aquisições. Então, aquisições, você pode fazer só um termo de referência. Mas o ideal é que você faça pelo menos um termo de referência para aquela sua aquisição. Por quê? Pela minha experiência, a gente sempre teve muito problema com relação à execução da dispensa. Então acontecia muito assim, você colocava só uma justificativa e não deixava claro como é que seria a entrega, como é que seria a garantia, como é que seria, quais seriam as obrigações da contratada, mesmo nas questões de aquisição. E aí dava muito problema na fase posterior à entrega do material. E não tinha nenhum documento estabelecendo deixando claro, escrito, como é que seria essa relação entre a administração pública e o contratado, certo? Então, o que acontecia? Dava muito problema. Às vezes o fornecedor entregava errado, ou não entregava, e aí a administração pública não tinha como cobrar aquilo ali, porque não tinha um documento escrito, formalizado com relação a esse tipo de questão, de cláusula, enfim. Então é muito interessante que você tenha pelo menos um termo de referência para aquisições. Pelo menos um termo de referência minimamente ali escrito, e que esse termo ele seja enviado para os licitantes interessados, né? Ou convidados. Geralmente a dispensa ela é feita meio que no modelo de convite, né? Você manda para alguns licitantes ali conhecidos do órgão e tal, enfim. Ela não tem tanta visibilidade como um pregão comum. Mas é interessante que você mande o termo, meio que o termo vai funcionar como um edital, né? Não com a mesma força que um edital, mas é como se ele estabelecesse algumas regras do jogo. Então, quando o licitante ele recebe aquele termo e ele apresenta a proposta dele depois, ele está meio que dando ciência de que ele vai seguir as regras do termo, né? Então, a administração depois pode cobrar ele com relação ao termo, né? As cláusulas do termo. Então, é de bom tom que você sempre elabore pelo menos o termo de referência. Tá certo? Tem mais alguma dúvida? Temos pouca gente aí na live, no caso só integrar, eu acho. Tem mais alguma dúvida, amigo? A live de hoje foi basicamente isso, para a gente conversar sobre a importância do planejamento. Eu fico à disposição se você tiver mais alguma dúvida ou alguém que for ver esse vídeo depois. E é isso, é só mandar um direct. Uma dica interessante, na minha bio tem um link para inscrição no meu curso. Vai ser lançado dia 18 de outubro, o Descomplica Licitações, tá? A gente vai tratar no Descomplica do processo de planejamento, certo? Então, se você tiver interesse e quiser se inscrever na lista de espera, você pode dar um pulinho lá na minha bio, deixa seu e-mail, seu nome, seu telefone, e vai ser uma satisfação contar com você. Dia 18 a gente vai fazer um webinário, tá? Para falar sobre... Não tem nem o que integrar. Diga aí pra gente. Dia 18 a gente vai fazer uma live um webinário para falar sobre o lançamento do curso, tá? Eu conto com você integrar aí no dia. E é isso, eu espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Essa live vou deixar salva aqui no Instagram, tá? E a gente vai se falando, fica à disposição. Um forte abraço, até mais.